O corpo é o mapa da sua mente e quando você entende esse mapa onde você está, você sabe exatamente por que você passa por esse problema e principalmente como sair dele, qual é o recurso que você tem que usar. Aqui é uma aula curta, direto ao ponto, tá? De desenvolvimento humano. Para você entender o desenvolvimento humano, tem que entender o desenvolvimento da criança. Hoje a gente fala muito de criança ferida, não sei o quê, mas assim, se você entender como você foi desenvolvido, por que seu corpo é assim, você vai entender como sua mente é e por que você está preso nesse ciclo sem fim, tá? Vou falar rapidamente. Lembra daquele filme Divertidamente, os personagens, né? O medo, o nojinho, a alegria, a tristeza, enfim. Vamos começar pelo medo, que a gente chama na técnica de esquizoide. É um corpo fino, alongado, né? Ombros caídos, olho fundo, olheira, olho esbugalhado, aquela pessoa que se esconde no cabelo, no boné, enfim. São pessoas mais com aquela coluna, né, encurvada. Na gestação da mãe, o que aconteceu? Qualquer problema que a mãe sentia e que conectasse a gestação, por exemplo, estou apertada financeiramente, aconteceu um problema com o carro, com a casa, justamente agora que essa criança está perto de nascer, enfim, vai registrando no subconsciente da criança, tá? E nesse desenvolvimento ela registra o quê? Eu tenho que não aparecer, não ser visto. Por isso, você vira um adulto ou adolescente, não importa, que não pode ser muito visto, tem dificuldade de tocar, de ser tocado, tem dificuldade em lugar com muita gente te olhando, né? Então, toda a sua força está para onde? Para a mente, não para o corpo. Então, são pessoas altamente criativas, pessoas que têm muitas ideias mirabolantes, incríveis, que daria muito certo, mas que, como tem muitas ideias, acabam não focando em uma, né? São sonhos, ideias que não vão até o fim, falta força no corpo, né? Resiliência, plano de ação, botar no papel, sair da mente. E aí a gente vai entendendo como eu funciono e também como o outro funciona. Isso é inteligência relacional, te ajuda muito. Você pode até perceber mais de um traço, tá? Eu percebi que eu tenho todos. Sim, mas é como se fosse assim, um gráfico de porcentagem. Eu tenho 10% desse, 13% daquele, mas um vai ser dominante. Não fica neurótico tentando, mas eu não sei se eu sou esse ou esse. Veja o seu corpo e veja o traço mental, emocional que combina, que tá te fazendo mal. E aí você vai pegando recursos para sair desse problema, para lidar com o outro, né? Enfim, vamos para o segundo traço. Na fase da amamentação, já não é a gestação, é o segundo passo. É o oral, que são pessoas fofinhas. A amamentação combina com o abraço, com a pele, né? São pessoas que registram cuidar do outro, aquela fase da endorfina, da ocitocina gerada pelo toque da mãe, enfim, independente se mamou mesmo ou não, no peito, se foi mamadeira, mas a fase que a pessoa ficou presa, tá? São pessoas fofinhas, independente de ser gordinha ou magras, mas fofinha de rosto, fofinha de corpo, gostosinho de abraçar. Pessoas altamente acolhedoras, cuidadoras, mas que vivem uma cobrança interna de si mesma e do outro. Dificuldade de se sentir valorizada. Parece que se sente muito sozinha. Por mais que você cuide de todo mundo, mas preste atenção se esse é o seu corpo e se isso é uma dor para você, tá? Para você não ficar em nhenhenhé, ser realmente funcional para você a técnica. Esse corpo redondinho, ele tá ali para acolher, mas ele precisa ser acolhido também, se permitir que o outro faça, elogiar o outro nos pontos em que o outro acerta. Senão eu vou sempre pensar assim, eu faço 100 e recebo 0. Então eu vou cair numa insatisfação interna e achar que eu estou sozinho, lutando sozinho pela relação, enfim. Pensa que você tem esse lado cuidador muito bom, mas ser cuidado é um problema para você. Se permita ser abençoada, dá dica para o outro. Eu não queria ficar falando o que eu preciso, mas é necessário que o outro entenda o que você sente. Ao invés de cobrar assim,
você é isso, você é aquilo, você deixa de ser assim, você não é proativo. Estimule, elogie o que é bom, foca no que é bom e sinalize de um jeitinho sábio, né, acolhedor, que é o seu dom de acolher, mas não para cobrar e não só para doar, mas para receber. Sinalize o que você gostaria. Eu gosto muito quando você faz isso. Tava até pensando nisso, deu vontade de tal coisa, sabe? E sinaliza para a pessoa, vai sendo mais leve. Terceiro traço, esse combina com a tristeza, que são aquelas pessoas que não querem incomodar. Lembra da tristeza do Divertidamente? O terceiro é a alegria, né? Que é o formato triangular. O rosto, né? Mais largo aqui do que no queixo, né? Aqui na testa ou na maçã é mais largo do que no queixo, é triangular. Os ombros mais largos do que a cintura. Essa forma triangular vem quando a criança está aprendendo a se expressar. Então, por exemplo, você fez uma brincadeira, todo mundo riu quando era criança. No seu desenvolvimento, você registrou que eu tenho que fazer graça para chamar a atenção das pessoas e elas gostarem de mim. Então eu estou me sentindo manipulado. Não pelo que eu sou elas gostam de mim, mas pelo que eu faço. E você vai registrando isso, vai crescendo, assim o seu corpo vai ficando mais mãos, execução de mão, do que de pé. Tem gente que é malhadona, mas a perna fininha, né? Porque ela tá naquela fase sentadinha, mexendo, brincando, sorrindo, para se sentir manipulada e ficar presa nesse ciclo, né? Como sair disso? Como usar o recurso? Eu sou ótimo em articular. Minhas mãos são mais largas do que os pés. Eu movimento as pessoas. Eu preciso entender qual é a recompensa aí. E tá tudo bem você ser um bom negociador, unir fulano a ciclano, fazer o jogo da vida. Isso é uma qualidade. Não pode ficar na sombra, onde você sente que está manipulando também, ou onde você sente que está sendo manipulado, fica preso no ciclo sem fim, tá? O quarto é aquele masoquista do Divertidamente, é o vermelhinho da raiva, quadradão. Independente de ser gordinho ou magrinho, tem gente que é gordinho, mas não é redondo, é quadradão, sabe? Por mais que esteja cheinho. É força, é trancado, que aprendeu na fase do desfraude. Às vezes fez cocô na calça, enfim, e chamaram a atenção. Poxa, por que você não avisou? A gente ia no banheiro. Então eu decepcionei, eu não posso errar, eu tenho que aguentar calado. Tranca, né? Tranca lá. E o corpo fica assim. Quando eu vir adulto, o que ele projeta? Eu tenho que ser resiliente, eu tenho que ser forte, eu tenho que passar por tudo. Eu nasci para aguentar. Eu sou o adulto da casa, se eu não estiver bem, ninguém fica bem. E o corpo fica assim, às vezes ela tenta emagrecer e não consegue. Não adianta fazer dieta nem exercício, porque é emocional, tá? E a chave para sair dessa, ser leve, ter leveza. Senão você sempre vai ser o herói do irmão, do marido, da esposa, de não sei o quê. E o herói só atrai vítima e vilão. Não consegue usufruir, ter leveza, praticidade na vida. Entender que é bom ser forte, mas não precisa carregar um peso que não é seu. E, por último, o quinto, que é o rígido, que é aquela nojinho, o corpo ampulheta, bem distribuído, nada mais do que outro, né? A parte de cima e a de baixo são bem proporcionais. Já entra aquela fase do triângulo de Édipo. O que é isso? Papai e mamãe, todo mundo tem um par, tio, titia, enfim. E eu? Quem é o meu par? É a parte sexual se desenvolvendo. E aí aquela criança pensa assim, se é menino, né? Eu gostaria de ter a minha mãe para mim, ela ser a minha mulher, né? Por mais que seja subconsciente, mas é assim que acontece. E ela fica competindo com o pai, tentando ser belo, tentando fazer coisas que o pai faz para ter a mãe e fazer melhor, reprovar o pai. Então são pessoas muito bonitas no geral, porém que sofre com essa reprovação dos outros, achar que faz o melhor. É tenso, é denso, sempre perfeccionismo, se cobrando do outro, achar que o outro está te devendo alguma coisa. Seja leve também. A ideia é, eu não estou competindo com ninguém. As meninas já são com a mãe, né?
quer ser o xodó do pai, mas o pai escolheu, entre aspas, a mãe. Então ela vai ficar achando só os erros da mãe, vai ficar numa competição e tem dificuldade de admirar o outro. A admiração sempre cai. Tem muita motivação, mas quando a motivação cai também, larga o projeto, se sente fracassado, tem muita dificuldade em se sentir leve, feliz de verdade, gratidão. São pessoas que se movem por metas. Então realmente vão ser belos, vão se atrair pelo estético, por fazer bem feito, por mostrar que faz melhor do que todo mundo. Mas já reparou que muita gente faz muito pior do que você e ganha mais? Não é merecimento, é permissão, é a leveza de entrar no fluxo certo. Então, para você ir analisando esses perfis, eu não vou me estender aqui. Se você quiser aprender mais sobre isso, pode mandar mensagem para mim, me procura, que é um prazer falar sobre isso, desenvolvimento humano. Mas assim, observa o outro ao seu redor, quem convive com você, como você pode entrar na realidade dele para que ele chegue na sua e a relação ser saudável, leve, gostosa, uma troca. E você usar o seu recurso, não a sua sombra, o seu recurso a seu favor.